Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é: ainda existem dons nos homens? É isto mesmo, ainda existem dons nos homens? Vamos ler Epístola de Paulo a Éfeso, no capítulo 4, versículo 7 ao 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Paulo estava dizendo que a graça havia sido derramada sobre eles, sobre aquela geração, sobre aquela data. Paulo não está futurizando isto. Paulo não está jogando essa palavra para o século 21. Ele disse que foi derramado sobre eles. Então vamos entender até quando haviam dons nos homens. Esses dons teve prazo. O dom de línguas, que é idiomas, não balabachuri. O dom de profecia. E esses dons, dom de cura, esses dons teve um prazo. Vamos ver, continuar no versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nesse versículo aqui, está bem explícito qual era a função dos dons nos homens para aquela época, que era para preparar o corpo de Cristo, os eleitos de Deus, os judeus que haviam feito a transição da lei para a graça de Cristo, e ele sim, aquele corpo seria preparado para o juízo que viria logo em seguida, que foi no ano 70. Para isso Deus deu dons aos homens, como pastor, bispo, presbítero, evangelista, para preparar o corpo de Cristo. E versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ele se colocou aqui, o apóstolo Paulo, até que todos, ou seja, ele estava inserido, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Do Filho de Deus, não da lei mosaica, não dos rituais, porque os judeus estavam vindo de lá. Os gentios que veio do antes da cruz, eles não tinham lei, mas tinha alguns que praticavam, que seguiam algumas itens da lei. Então, como que você pode fazer uma pessoa ser a carta de Cristo? Como você pode fazer uma pessoa nos dias de hoje com pleno conhecimento do Filho de Deus, que hoje não é mais o Filho de Deus, e sim o Cristo ressuscitado? Com a sã doutrina. Eu te pergunto, aonde é que se prega a sã doutrina? Dízimo não é sã doutrina, batismo não é sã doutrina, jejum não é sã doutrina, comer pão e beber suco não é sã doutrina. Ir a templos como casa de Deus não é sã doutrina. Então, nos dias de hoje, com a pregação, com as pregações que tem por aí, é impossível gerar o Filho de Deus numa pessoa. Ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que os induzem ao erro. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor.
Então, os dons foram para preparar os irmãos, volto a repetir, volto a frisar, os irmãos que herdariam a salvação. Esses dons teve prazo de validade. E o prazo deles venceu no ano 70, quando o Filho do Homem veio como juiz ao povo de Israel e julgou os israelitas, os descendentes do povo hebreu. Ele julgou os que mataram os profetas, prenderam, açoitaram, mataram os discípulos e mataram inclusive ele, o crucificando. Então, quando disse Paulo, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, o versículo 8 diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, quando Jesus veio, ele levou o cativo o cativeiro. Quem era o cativo? O cativeiro. Eram os eleitos, o espírito dos eleitos que ficavam retidos na morte do Hades, na morte adeana. Eles ficavam retidos no Hades, aguardando o juízo, aguardando a vinda do Messias. Então, quando Jesus veio, que ele disse tetelestai, ele não foi, ele morreu na sexta. No domingo ele voltou. Então, sexta, sábado e domingo foram dias que ele fez a obra que tinha que fazer, espiritual, tirando os que estavam aprisionados na morte adeana e os conduzindo à vida eterna. Os eleitos, desde Abel, foi feito isso naqueles 3 dias. Aí no domingo ele veio, tanto que foram tocar nele, ele falou, não toque porque eu não fui glorificado ainda. Foi assuntado, se eu não me engano que é assim que fala, aos céus. Aí sim, quando ele voltou glorificado. E quando ele foi, ele deixou o quê? O Espírito dele. Ele falou, em meu lugar deixarei o Consolador. E o Consolador, ao mesmo tempo, os dons, que eram os dons da cura, aonde os homens, esses discípulos chegavam, eles falavam, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, veja. Em nome de Jesus, ouça, fale. Tudo em nome de Jesus, porque foi assim ensinado. Os dons que eles dizem nos dias de hoje ter, não tem dom de nada. Não tem dom de nada, eles não curam nada. Porque como que Deus vai dar dons a homens gananciosos? Como Deus vai dar dons a homens enganosos, fraudulentos? Como Deus vai dar dons aos homens que diz que dízimo é dinheiro, escalpelando as pessoas? Como que Deus vai dar dons a homens que diz que o que purifica é a água batismal, é a água de uma piscina, água de uma cachoeira? E rejeita, menospreza o sangue da cruz, profana o sangue que verteu da cruz. Como que Deus vai dar dons a esses homens? Sinto muito, você pode acreditar, seu parente, mas eu não acredito. Pela revelação do Espírito da Graça, pela revelação da sã doutrina, na minha mente não entra um negócio desse. As curas que tem por aí, tem hora marcada. E na época dos discípulos, na época de Paulo, os dons eram permanentes. Eles eram curados nas ruas, nas calçadas, em todos os lugares. Bastava falar uma vez. Hoje, nos dias de hoje, para aprisionar as pessoas, eles fazem reunião da prosperidade, reunião da cura, reunião da libertação, e ali você tem que fazer 7, 11, 50... E aí você termina aquela campanha, você chega no líder e fala, ô fulano, aí eu acabei as 7, mas é que essas 7 você não fez com fé. Volte a fazer, dá o seu tudo, faça um voto, participe da fogueira bamba, participe de campanha. E nunca a pessoa recebe a cura, nunca a pessoa recebe a libertação. Pelo contrário, o que ela tem é uma servidão, uma escravidão, é pessoa presa no sistema, é pessoa presa numa religião, num templo, que eles dizem ser igreja, mas são sinagogas, porque eles pregam. Então, amado, é impossível nos dias de hoje, Deus, o Deus vivo, o Deus
Criador de todas as coisas, dar dom a esses homens. É impossível. Aí você fala, mas eu fui em tal lugar, minha parente foi lá e recebeu a cura. Ela recebeu a cura porque ela teve fé no Cristo ressuscitado. Deus, porque todas as pessoas, entenda uma coisa, todas as pessoas têm a data certa para acontecer, o bem ou o mal. Ninguém pega Deus de surpresa. Não adianta. A pessoa tem uma vida tranquila, aos 30 anos, ela sofre um acidente e ela perde a visão. Aquela enfermidade pegou Deus de surpresa? Jamais. Todos os nossos dias estão contados. Todos os milésimos segundos da nossa vida está cronometrada. O que vai acontecer amanhã, se você orar, se você jejuar, não interessa, vai acontecer. O que vai acontecer daqui a um ano, importa o que você fizer, vai acontecer. Vai acontecer, porque nossa vida, a vida dos eleitos, não dos filhos da perdição, mas a vida dos eleitos, o espírito dos eleitos, está sob controle por Deus. Deus é que controla tudo. Deus é que sabe todas as coisas. Deus sabe quando nós iremos glorificar Ele. Deus sabe se a pessoa vai ser uma pessoa próspera, vai ser uma pessoa diferenciada. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Não adianta, ninguém consegue fazer surpresa para Deus. Então, continuando no versículo 11, e ele mesmo concedeu, ele quem? Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nos dias de hoje, você veja bem, os homens fazem uma teologia de 4 anos, já se acham o Todo-Poderoso, já se acham conhecedor de todas as coisas. Só que o ensino deles, o estudo deles, não consegue mostrar que dízimo nunca foi dinheiro. Não consegue entender que o juízo de Deus já ocorreu no ano 70. E basta você ler alguns versículos, você acreditar no que Jesus de Nazaré nos dias de sua carne disse, que você vai entender que o juízo já veio. A parousia, a parousia já aconteceu. Então, não pode ser, não tem como ser que esses homens que se dizem pastor ter dons, porque eles mentem. O dom deles fala os balabachúria, falam as línguas que nem eles sabem. Eles não conseguem entender que idioma era glossa, a língua que eles falavam naquela língua estranha, eram idiomas. Paulo falava mais que os outros, Paulo era poliglota, Paulo falava latim, aramaico, grego, hebraico, Paulo falava todas as línguas daquela época, porque ele era muito estudado. Aí como você vai acreditar quando você entra num lugar desse e a pessoa está lá, balabachura, Deus me manda falar, eu sou o profeta. Profeta o quê? A lei e os profetas duraram até Cristo. Como que nos dias de hoje, depois de 2000 anos, pode ter profetas no mundo? Apóstolo, eu sou apóstolo. Apóstolo, você é apóstolo só para tomar dinheiro das pessoas, com engano. Eu sou apóstolo, eu descubro o CPF. É lógico, vai lá, faz uma maracutaia, entra no Facebook, hoje quase todo mundo tem rede social e começa a pesquisar e vai, dali a pouco descobre. Então os dons teve seu prazo, teve a data de validade. O que tem hoje são homens mentirosos. Vamos ler mais à frente e você vai ver que não há mais necessidade de dons aos homens. Dom de cura, dom de profeta, dom de línguas, não existe mais a necessidade. Depois do ano 70, depois que Deus julgou, não existe mais. E os dons foram dados aos homens naquela época para o quê? Com vistas, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, no estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então,
Esses homens receberam dons para preparar os irmãos que dali alguns anos passariam pela aprovação, passariam pelo juízo. E o evangelho, ele deveria ser pregado, Mateus capítulo 24, versículo 14, um dos acontecimentos que precederiam a vinda do Filho do Homem em juízo era o evangelho ser pregado a toda criatura. E ele foi pregado. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 3, o evangelho chegou a todo mundo, mundo habitado, o mundo daquela época. Eles nos dias de hoje falam, vamos evangelizar, vamos ganhar almas para Jesus. Evangelizar o quê? Para quê? Se é o próprio Deus mesmo que faz. Vou ler logo em seguida para você. Então, era para esses pastores, bispos, evangelistas, eles tinham um local que se reuniam como igreja e ali sim, eles utilizavam esses dons para aqueles irmãos, dizendo, olha, o juízo está próximo, o dia do Senhor está próximo, a vingança de Deus está próximo, a ira de Deus, o cálice de Deus logo será derramado. Saiam do erro, permaneçam no Cristo ressuscitado. É Ele que batizou, é Ele que salva, o caminho é Ele. O novo e vivo caminho é o Cristo ressuscitado, o escritor de Hebreus disse. Então, nos dias de hoje, não há mais necessidade de se pregar o evangelho, ou se pregar o juízo de Deus. A sã doutrina, nós não pregamos. A sã doutrina, nós falamos. As pessoas, elas aceitam se for da vontade de Deus, não vontade da pessoa. Se não for vontade de Deus, você pode pegar uma pessoa, abrir a cabeça dela, colocar as 14 epístolas de Romanos a Hebreus, colocar dentro da mente, a pessoa não entende. Por quê? Porque não chegou a hora, porque a pessoa não é um eleito, porque não tem, a pessoa é um filho da perdição, a pessoa não tem o Espírito de Cristo. Porque Jesus disse que lá no livro histórico, ele disse lá em João 10, do versículo 1 ao 5, ele é o pastor da igreja, e ele entraria dentro dos apriscos, dentro dos currais, e tirariam as suas ovelhas. E as suas ovelhas do lado de fora o seguiriam. Porque as ovelhas jamais ouvem a voz de outro pastor, de um mercenário, de um ladrão. Jamais. Por quê? Porque ele é uma pessoa, ele é um eleito, ele é um filho de Deus. Então ele vai ouvir a voz do Pai. E essa voz não é carnal, essa voz é espiritual. Porque o nosso Deus, o nosso Pai é espiritual. E também esses pastores, esses mestres que tinham os dons antes do ano 70, naquela época já havia muitos cães. Naquela época já haviam diversos anticristos, diversos falsos pastores, mentirosos, enganosos. Então no versículo 14 ele diz, para que não mais sejamos como crianças. Paulo está falando quando? Para a nossa época ou para a época dele? Para que não mais sejamos. Ele se colocou nesse contexto. Ele se colocou nesse versículo. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Você acha que Deus, o nosso Deus vivo, o Pai dos Espíritos, vai dar o dom dele para esses cães mentirosos, enganosos, fraudulentos, que se utiliza da palavra para escravizar as pessoas, para colocar as pessoas no Velho Testamento, as práticas da lei de Moisés? Você acha que Deus, o nosso Deus, vai fazer um negócio desse? Você acha que Deus vai dar dons para que os homens se enriqueçam, se tornem poderosos, enganando os outros, pisando nos menores, não cuidando dos órfãos, das viúvas, não cuidando dos menos favorecidos? Você acha que Deus vai dar dons a esses homens? O que eles têm é artimanha, o que eles têm é espírito de soberba, de arrogância, de prepotência, de ganância. O Deus deles é Mamon, é o Deus do ventre. Jamais Deus vai dar dons a essas pessoas. Jamais. Homens perversos
que enganam, que mentem, que roubam, homens que sabem que dízimo nunca foi dinheiro e que dízimo em forma de alimentos foi dado fim no ano 70, quando foi derrubado o templo, o símbolo maior da lei de Moisés, que era o templo que havia em Jerusalém. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Agora você acha que para você ficar dentro do lugar desse, que eles chamam de igreja, mas eu chamo de sinagoga porque eles pregam a lei de Moisés, você acha que Cristo, o ressuscitado, vai estar num lugar desse, vendo um eleito dele ser batizado, ser feito a prática da lei da purificação, da maldição da lei de Moisés, quando se batiza uma pessoa? Você acha que Cristo vai estar num lugar desse? Você acha que Cristo vai estar dando dom a uma pessoa que diz que a água de uma piscina leva uma pessoa ao arrependimento, que tira o pecado das pessoas? Você acha isso? É muita carnalidade achar que Deus vai dar dons aos homens desse. É muita inocência, é muita meninice. Versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Quem ama, meu amado, não engana ninguém. Quem ama, espiritualmente falando, não leva os eleitos, seu irmão em Cristo, ao erro, ao engano. Deus não dá dons a homens mentirosos. Deus não dá dons aos homens fraudulentos. Mas Paulo disse que quando o perfeito viesse, os dons seriam aniquilados. Paulo disse isso, que os dons de cura, dom de línguas, profecias, profetadas, todas essas coisas teriam fim quando o perfeito viesse. Para o sistema religioso, o perfeito ainda não veio, porque eles ainda esperam o Filho do Homem, ainda esperam Jesus vir por sobre as nuvens. Então, para a religião, infelizmente, eles andam na mentira, no engano, porque eles ainda esperam o perfeito vir. Eles ainda esperam o Filho do Homem vir como juiz. Mas ele já veio, ele já julgou. Já foi estabelecido a nova Jerusalém espiritual. Então, Paulo avisou, olha, quando o perfeito vier, quando o completo vier, um texto difere do outro, os dons seriam aniquilados, não existiam mais. Leia 1 Coríntios, Epístola aos Coríntios, 1, capítulo 13, versículo do 8 ao 10. Veja o que o apóstolo dos gentios disse aos coríntios. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Versículo 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Versículo 10. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Como então que você pode frequentar o lugar que lá eles dizem, hoje, neste sábado, virá um profeta lá nos Estados Unidos? Profeta não existe mais. Veja como a nossa pastora, a nossa bispa, fala em línguas e balabachúria, e vassoura que anda, vassoura que canta, anjo que voa. Então, para eles, para a religião, para a teologia, para o sistema religioso, o perfeito ainda não veio. Para eles não veio. Eles ainda estão vivendo o antes da cruz. Nem antes do ano 70 eles não estão. Eles estão antes da cruz mesmo. Eles ainda estão lá no Jesus de Nazaré. Eles estão lá no fundamento do evangelho da circuncisão. Eles não alcançaram nem o evangelho da incircuncisão, que se encontra na sã doutrina. Quando que o perfeito veio? Quando? O porquê não mais há necessidade de Deus dar dons aos homens? Esses dons de cura, de línguas. Por quê? Por que não? Quando veio o perfeito? O completo. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8. Leia versículo 10 aos 11.
Se você quiser, leia todo esse capítulo, é muito interessante. Mas eu vou ler o versículo 10 e 11. Hebreus 8, 10 e 11. Para quem acredita, para quem vive por fé, para quem vive de fé em fé, para quem realmente é filho da promessa que Deus fez a Abraão, os que são da fé, lê e acredita. Hebreus 8, eu, na minha opinião, acho que essa epístola, essa carta aos Hebreus, quem escreveu foi Apolo, analisando por Atos 18, lá no finalzinho. Ele era um eloquente, ele era um exímio conhecedor das leis de Moisés. Então, tanto que o livro de Hebreus foi um livro pregado para os que estavam vindo do judaísmo, do antigo pacto, para a graça de Cristo. E Paulo, ele não foi selecionado para pregar aos judeus. Paulo foi selecionado para pregar aos gentios. Por isso que eu acredito que Hebreus foi escrito por Apolo. Então vamos lá, Hebreus 8, 10, 11. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, aqui está, para quem acredita na escatologia consumada, para quem acredita na parousia ou na parousia, para quem acredita que Jesus já veio em juízo, aqui está a prova, nesses dois versículos que acabamos de ler. Aqui fica provado que o próprio Deus está dentro dos eleitos, Deus está dentro do espírito dos eleitos. Então, se há necessidade de cura, ele mesmo faz. Se há necessidade de falar a um estrangeiro, ele utiliza um versículo, ele utiliza alguém que fala a mesma língua daquela pessoa e fala. Então não há mais necessidade de preparar ninguém para o juízo, para o julgamento. Não há necessidade mais para preparar pessoas que o corpo venha a ser como de Cristo para o juízo final, porque o juízo já aconteceu. Então, quando nós acreditamos, então nós sabemos que Deus é quem faz todas as coisas nos dias de hoje. Por isso que toda esquina tem uma denominação, um CNPJ, uma diferente da outra. Só que a Igreja de Cristo é uma só. E a Igreja de Cristo são vidas, são a reunião dos eleitos. E ele é o cabeça. Não existe duas igrejas, três igrejas. Não existe. Existe só uma celestial, onde os eleitos estão nela. Onde os eleitos estão já reinando em vida. Porque foi isso a promessa de Deus, reinar em vida, não reinar depois de morto. Depois que glorificarmos o Pai, nós viveremos eternamente com Ele em espírito. E de todos os dons, restaram só 3, e esses 3 são eternos. Há somente 3 dons que são eternos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. Então, amado, não há dons sobre os homens. Os homens não têm dons de cura de nada. Eles não curam nenhum vírus desse coronavírus, eles não curam nenhum mosquito da dengue, eles não curam febre, eles não curam nada. Eles têm lá uma reunião que eles falam, segunda-feira é a corrente da prosperidade. A pessoa faz 300 segunda-feira, fica na miséria do mesmo jeito. Um ou outro ele se destaca, porque às vezes recebe uma herança, às vezes o negócio que ele criou lá foi um nicho no mercado comercial, ele se deu bem. E a pessoa quando é curada, foi curada de câncer. É porque é o Deus que curou. Não que o homem fez oração, botou a mão na cabeça e orou e nada disso. Homem nenhum tem dom mais algum. Os 3 dons eternos, amor, esperança e a fé. Graça e paz. Espero ter ajudado com essa mensagem. Se foi útil, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.